Talvez esse seja o vídeo mais coach que eu já fiz na minha vida, não pelo conteúdo em si, mas por onde ele veio, né? Da onde ele veio. Eu tava lendo alguns livros recentemente sobre a questão de ser um CEO, e aí me surgiu a ideia de, pô, mentalidade de CEO, né? O que, que é uma mentalidade de CEO? O que é você ser dono da própria vida? Mais do que ser autêntico e tudo aquilo que a gente acaba vendo aqui, né? Autoeficácia, autenticidade. O que, que é você comandar a própria vida? E aí eu comecei a pensar assim, o que, que é ser um CEO? O CEO não é só aquele cara que acorda cedo e espera o mercado tá favorável, né? Ele simplesmente vai lá e faz. Ele define uma visão, ele assume risco, ele aloca os recursos que ele precisa, ele energia, tempo, atenção. Ele vai simplesmente buscando o resultado, basicamente. É isso. Eu acho que essa é a visão que a gente pode ter de um CEO. É o cara que sente e faz as coisas acontecerem dentro do trabalho, dentro da empresa, dentro da própria vida. E aí eu me perguntei, lendo material sobre isso, quantas pessoas realmente fazem isso com a própria vida, né? Tipo, quantas pessoas realmente sentam, definem uma visão de mundo, definem os riscos que querem assumir, definem aonde vão alocar os recursos, tempo, energia, atenção, e realmente buscam o resultado. Porque para mim, e aí por isso que eu brinquei, né, de ser o coach, não é só uma questão motivacional, você ser o dono da própria vida. Não. É você realmente poder entender a tua própria regulação, teu processo de tomar decisão, as pesquisas que você vai fazendo, ou seja, as informações que você vai coletando ao longo do seu desenvolvimento. E aí nisso, que eu estava lendo o livro Diário de um CEO, eu olhei assim e falei, cara, esse livro ele casa muito com outros autores que eu conheço. O Albert Bandura, que fala de autoeficácia, Carol Dick, que fala da questão de mentalidade de crescimento, e alguns outros ali, né, o Skinner e tal, o Watson, da análise do comportamento. Mas eu comecei a olhar assim, quanto mais senso de controle a gente tem da nossa própria trajetória, melhor os nossos indicadores de saúde mental, de bem-estar, de realização, de desenvolvimento. Quanto mais a gente adota essa mentalidade de dono da própria vida, de CEO, eu acho que mais a gente consegue alcançar o que a gente quer. Porque, novamente, quando você começa a olhar para a tua vida de uma forma mais estratégica, com mais responsabilidade, buscando a nossa excelência, buscando o nosso ápice, não o tempo inteiro, mas boa parte dele, né? Não apenas tendo frieza ou reduzir as relações humanas a equações de custo-benefício, não. Mas entender que eu não preciso ser só um passageiro na minha vida, eu não preciso ser só um cara que está ali vivendo como um NPC, fritando meu cérebro com um videozinho curto, com notinha curta no Substack, por exemplo, ou qualquer coisa nesse sentido. Não, eu tenho que ser um cara que, pô, pra onde eu quero ir? O que, que eu quero da minha vida? O que está consumindo mais no meu tempo? Um exemplo que eu tive recente, eu estava refletindo sobre isso, lendo mais algumas coisas. Eu gosto muito de videogame. Eu comprei muitos jogos nos últimos 3, 4 meses. Eu comprei muitos jogos. Mais do que eu comprei a biblioteca inteira do videogame mais atual que eu tenho. E eu falei, cara, isso aqui não tá legal. Porque primeiro que eu não vou jogar tudo isso. Não tem mais esse tempo. Segundo que isso aqui consome muito da minha energia atencional. Eu falei, beleza, vou deixar aqui, vai ficar como coleção. Um dia eu jogo, mas não é prioridade. Mesma coisa eu fiz com os livros. Eu comecei a parar de comprar livro digital, porque era negócio de comprar 50 livros no mês, quase. E comecei a comprar só os físicos, porque o físico eu consigo ter um controle maior, eu leio com mais calma, tenho mais atenção. Então eu comecei a mudar muito algumas coisas na minha vida, justamente porque estava ruim. Então eu comecei a simplesmente mudar o senso de autoeficácia que eu tinha. E isso me lembrou, né? Eu já coloquei isso em alguns textos e vídeos, a questão do Albert Bandura, que ele fala pra gente mais ou menos o seguinte: as pessoas com forte senso de autoeficácia, elas abordam essas tarefas difíceis como desafios a serem dominados, superados, e não como ameaça, mas um desafio. Eu me desafiei a colocar uma rotina mais focada no trabalho. Assim como mês passado, me desafiei a criar 30 textos no Substack para fazer uma campanha de lançamento. Então comecei a olhar para a minha vida como pequenos movimentos de desafio. E normalmente eu estou alocando os recursos que eu tenho, mudando a mentalidade de sair de um processo passivo para uma coisa mais ativa.
Que aí eu, pensando nisso, lendo e organizando, eu cheguei a 6 pilares que formam a mentalidade de um CEO. Que é a visão de longo prazo, a gestão dos recursos que nós temos, a responsabilidade extrema sobre aquilo que a gente decide fazer, ou seja, você para de culpabilizar os outros, você para de ficar olhando só para fora, você olha para dentro. Você tem uma busca pelo aprendizado contínuo, pela continuidade da sua evolução. Você gestiona melhor, acho que gestiona, né? Você articula melhor os seus relacionamentos. Então você entende onde eles se encaixam melhor no teu momento de vida. Então, por exemplo, relacionamentos abusivos, relações sem fundamento, relações que não, não tinham necessidade de estarem ali, eu comecei a descartar. Rafael, comecei a descartar. Eu falei, cara, isso aqui não faz sentido. Essa pessoa não me agrega, só me suga. É que nem a gente faz com cliente. Quem é prestador de serviço já passou por isso. Pô, você tem um cliente que é ruim, você não fica muito tempo com ele. Você não consegue. Porque ele drena. Ah, mas ele paga bem. Ele drena muito da tua energia. Então eu comecei a articular um pouco desse processo. A ter uma gestão sobre os meus relacionamentos. Novamente, não só por uma questão de custo-benefício, no meu caso, mas para entender o que são essas relações. E é uma coisa que eu brinco muito e sugiro para os meus clientes fazerem também, de começa a enumerar, a catalogar, nomear os seus amigos. Começa a entender aonde eles se encaixam. Não para você simplesmente descartá-los, mas para você entender o que você pode esperar deles. O que você pode esperar de uma relação com aquela pessoa. Isso eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente tem. E o último pilar que eu desenvolvi assim, né, que eu coloquei, é a questão de tomada de decisão. Tem um termo, não vou lembrar qual foi o autor que trouxe, mas ele fala, é um autor que tem um nome diferente, eu e alguma coisa. Mas enfim, ele fala sobre os terremotos da vida, né, os life quakes, que é um outro vídeo que eu estou preparando também. Que é sobre a gente saber tomar decisão diante de incertezas, diante de situações ruins, de pontos de inflexão. Então, quando você pega e entende o que está acontecendo na tua vida, quando você reconhece os teus vieses, os teus valores, os teus objetivos, e você cria um sistema em cima disso para você poder evoluir, fica mais fácil, fica melhor. E esse é um grande ponto que eu acho que falta na gente. Então, normalmente, eu poder olhar uma visão de longo prazo, entender para onde eu estou indo, eu organizar os recursos que eu tenho para poder chegar lá onde eu quero, eu ser extremamente responsável pelo que eu estou fazendo. Então eu paro de culpar tudo que é externo. Ah, o governo, fulano, e não sei. Não, eu paro de culpar essas coisas. Eu busco um aprendizado contínuo. No meu caso é a leitura. Eu busco sempre desafios, sempre coisas novas, sempre cada vez mais aprendizados, ferramentas que realmente fazem sentido. Descarto aquilo que não faz. Eu organizo minhas relações de uma forma que elas sejam mais benéficas. Não só para mim, mas para outra pessoa também, para que eu possa agregar valor. E por último, eu começo a tomar decisões diante da incerteza. Não decisões avulsas, impulsivas, mas com mais clareza. Justamente porque eu entendo para onde eu estou indo, os meus valores, o que eu preciso fazer, o que eu não preciso. E eu começo a ter essa mentalidade mais de CEO. Essa mentalidade de dono. E não uma mentalidade reativa. Porque o que é uma mentalidade reativa? Que aí foi onde eu cheguei ao oposto do CEO. É a pessoa que espera as condições perfeitas. É a pessoa que ela atribui resultados e acertos ao contexto apenas. É a pessoa que toma decisões no impulso, numa pressão social, numa pressão emocional. É a pessoa que ela foge de qualquer tipo de crítica. É a pessoa que ela ocupa o tempo dela com urgências. Ela ignora as importâncias. E por último, é a pessoa que tem relacionamentos que são consumidos passivamente. O que isso quer dizer? Ela não cultiva aquela relação, ela só está ali. Ela não entende o que aquela relação pode representar. Já o CEO é o oposto. Ele age mesmo sem certeza, mas ele vai lá de maneira mais calculada, ele está focando nele. Ele assume a responsabilidade pelas coisas que acontecem. Ele não para só para olhar o contexto. Ah, mas o contexto é importante, Rafael, com certeza. O ambiente também é importante. Mas eu paro de olhar só para isso. Eu começo a entender o que é a minha vida.
E o que está no meu controle e o que está fora. Eu crio um sistema de processo, de comportamentos que me permitem chegar onde eu quero. Eu começo a liderar a minha narrativa. Eu não paro para viver à mercê dos meus eventos. Eu busco o feedback, o retorno. Então, por exemplo, no meu trabalho, eu mandei uma pesquisa para os meus clientes todos. Para saber o que está legal, o que não está, o que está bom, o que não está. E assim você vai assumindo responsabilidade pelo teu processo. Entende? Eu protejo meu tempo, então descartar as coisas de videogame foi um processo disso. Ah, você ainda tem videogame? Tem, mas agora tem um momento específico para jogar. E invista nas relações. Eu entendo quais são as relações que realmente podem ser benéficas para mim. Não é aquela relação quase obrigatória com o familiar que você tem. Não, tipo, cara, onde é que isso aqui realmente me ajuda? Ah, neste ponto, beleza. Como é que eu posso ajudar essa pessoa? Como é que eu posso desenvolver aquilo ali? E aí a gente chega num ponto que eu acho que é um dos principais que muita gente ignora, que é o que a gente chama de locus de controle. O Julian Rotter, ele trouxe esse conceito pra gente lá em 54, que é aonde eu tenho controle. O quanto eu sei que eu tenho controle sobre uma coisa. A crença que eu tenho individualmente sobre o quanto de comportamentos influenciam, o quanto os meus comportamentos, influenciam os resultados da minha vida. Isso é o locus de controle. Até onde eu sei que este comportamento, gravar um vídeo, vai influenciar na minha vida. Então eu começo a desenvolver esse locus de controle porque eu entendo que eu sou o arquiteto da minha vida. Eu sou o cara que domina a minha vida. E não mais ao mundo externo apenas. Eu olho para mim, para dentro, para as minhas características, para as minhas qualidades. Quanto mais locus interno, maior a minha consistência ao desenvolvimento. Quanto mais loco externo, menos eu me desenvolvo. Então, o CEO, ele é justamente o oposto do externo. Ele é o cara que olha só para dentro. Não no sentido de, ele não olha o mercado. Óbvio que em termos empresariais ele olha o mercado. Na nossa vida a gente vai ver o que está acontecendo. Mas eu olho para fora e eu falo assim, tá, diante dessa realidade, o que eu controlo e o que eu posso fazer? Novamente, eu não estou negando esse ambiente externo. Não. Muito pelo contrário. Eu olho para ele. Eu valido ele. Mas eu volto o controle para cá. Eu volto para maximizar a minha agência. O meu agenciamento. E isso é uma coisa que eu vejo as pessoas ignorarem por completo. Elas não querem saber desse agenciamento interno. Elas simplesmente esperam situações adequadas para poder viver. O melhor evento. Eu vejo isso com o pessoal no mercado digital, que é, vou comprar mais um curso, vou comprar mais um livro, vou comprar mais não sei o que. E elas param de entender que não é esse curso que vai fazer elas enriquecerem. Não é mais uma ferramenta que vai fazer elas se desenvolverem. Pode ser, mas não é. Em que sentido, Rafael? Porque se eu só coloco lá fora e eu esqueço de dentro, não tem como me desenvolver. É que nem eu falo para alguns clientes que eles pensam, pô, Rafael, como é que eu faço para estar melhor e tal? E antes de vender o curso para eles, obviamente, por já serem clientes, eu falo assim, cara, você já tem rotina de leitura? Você já tem rotina de escrita? Não, não tem. Então começa a desenvolver isso. Esquece nesse primeiro momento metodologias. Não vou nem te vender meu curso. Esquece isso. Começa a ler, começa a estudar. Estudar no sentido de ler e escreve. Lê e escreve. Esse texto, este vídeo que eu criei aqui, ele surgiu disso. Eu terminei de ler um livro, fui lendo e anotando. Aí eu comecei a ler algumas coisas no Substack também sobre o assunto. E falei, pô, dá pra criar uma coisa legal sobre isso. Dá pra fazer uma coisa interessante. Porque eu tirei o controle externo e botei ele interno. Eu não espero que as coisas deem certo. Eu faço elas acontecerem da melhor forma. Que nem quando eu fiz o lançamento no Substack, teve gente que me perguntou, por que você não foi pro Instagram, pro TikTok? Eu falei, cara, porque eu quero fazer aqui dentro. E lá eu consegui fazer 30 textos. Hoje são textos pagos, porque se formou um curso dentro daquilo ali. E foi um lançamento que eu considero bom. Então são coisas que, beleza, tem um ambiente. O Substack não é tão grande, não tem tanto acesso. Realmente, não tem.
Mas eu consegui fazer o que eu queria. Eu voltei o foco para mim. E aí eu comecei a me regular a partir disso. Que é um segundo ponto. Então eu tenho locus de controle, ou seja, eu tenho que olhar para as minhas características, não apenas para o mercado. E agora eu tenho que saber me regular. Tem um autor, que eu não vou lembrar o sobrenome, eu lembro só o primeiro nome. Ele me remete a um personagem de videogame que é o Roy. E ele fala mais ou menos o seguinte: que quanto mais você sabe se regular, que é a capacidade de monitorar e modificar seus pensamentos, ações, emoções, comportamentos, suas direções, suas metas e por aí vai, maior a predição de sucesso que você vai ter. Então, se eu sei me reorganizar internamente, me regular, eu consigo lidar melhor com essas incertezas. E um CEO que não sabe fazer isso, não sabe se regular, não sabe se conduzir, que ele age diante dos próprios impulsos, ele sempre será um péssimo CEO. A pessoa que, por exemplo, que abriu um negócio e ela cai na primeira reclamação, na primeira dificuldade, ela nunca vai ser uma boa dona de um negócio. A pessoa que vive a própria vida à mercê dos ambientes externos e da validação externa, ela nunca será dona da própria vida. Ela sempre será um escravo do mundo fora, do mundo externo. Então, a mentalidade de CEO da própria vida é aprender a se regular. Novamente, olhar suas reações emocionais, seus impulsos, seus padrões. E entender que você não pode esperar a condição perfeita para isso. Você tem que criar essa condição. Você tem que sentar e fazer. Porque senão você não se desenvolve. Existe um outro termo, que é depressão do ego, que também é por esse mesmo autor, o Roy, que ele fala mais ou menos o seguinte: a nossa força de vontade, ela é limitada. E ela, por ser limitada, faz com que você tenha que, normalmente, gerenciar os seus recursos, escolher melhor as suas batalhas, para que você possa se desenvolver ao longo do dia. Inclusive, um dos livros do Roy tá bem ali, que é sobre força de vontade. Quanto mais você consegue controlar as suas decisões, os seus impulsos, a tomada de decisão, os seus recursos, você não fica horas indiscriminadas olhando o celular à toa. Você sabe realmente fazer o que você precisa, é mais fácil de você poder se desenvolver e alcançar o teu sucesso. É mais fácil de você chegar onde você quer. Então eu preciso ter um locus de controle interno bem desenvolvido, ou seja, saber as minhas capacidades e impacto dos meus comportamentos na minha própria vida. Eu preciso ter uma capacidade de regulação muito boa para poder me reorientar. Eu preciso entender que a minha força de vontade ela é limitada, ela desgasta, então eu não posso gastar ela com qualquer coisa. Existe um outro conceito que eu já falei dele no Substack, que é o papel do crescimento pós-traumático. A gente fala muito dos traumas e daquilo que a gente acaba sendo sabotado diante de um trauma, né? Ou seja, eu tive uma situação tal, um transtorno do estresse pós-traumático, por exemplo, e agora eu estou lascado, né? Eu estou ferrado porque eu estou com esse trauma. Mas não. Você tem dentro de você uma adaptabilidade que deriva também da nossa neuroplasticidade, ou seja, a capacidade que eu tenho de me adaptar e reescrever, remodelar o meu cérebro para poder emergir diante de uma crise. Isso é o crescimento pós-traumático. Geralmente as pessoas elas ficam retraídas após um trauma. Mas se eu entendo aquele trauma como uma oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, de resiliência, de antifragilidade, fica mais fácil. E aí eu posso emergir daquela crise, daquele trauma, com mais clareza, com relacionamentos mais profundos. Sabe aquela pessoa que teve uma experiência de quase morte? E ela volta daquele estado? E ela fala, cara, minha vida transformou. Isso é o crescimento pós-traumático. Só que isso não precisa acontecer num evento de quase morte. Ela pode acontecer num evento cotidiano. No evento de parar e refletir, cara, o que eu estou fazendo na minha vida? O que eu estou desenvolvendo? Para onde eu estou indo?
Porque aquela velha história, né? Não é o mais forte nem o mais inteligente que se desenvolve. Quem se desenvolve é o que tem a maior capacidade de adaptação. É a maior pessoa responsiva à mudança. Ou seja, que tem capacidade de blocos de controle interno, autorregulação, compreensão da limitação da força de vontade. E entende que o crescimento ele vai acontecer mediante alguns traumas, de fato. Então essa pessoa ela se desenvolve. Ela começa a olhar para ela de uma forma diferente. A identidade dela muda. O James Clear ele fala um pouco disso no livro do Hábitos Atômicos. Que a mudança mais duradoura, isso todos os livros de hábitos bem feitos, eles falam da mesma coisa. A mudança duradoura, ela começa pela própria identidade. De entender quem é você. Quem você quer ser. Não pelo resultado que eu alcancei, mas porque da forma como eu me enxergo. Se eu me enxergo como sendo fruto dos meus resultados, eu vou estar limitado. Então eu tenho que olhar diante não dos resultados, mas também das minhas intenções. Porque um CEO que não age como um CEO, porque decidiu ser bem-sucedido. Perdão. Um CEO ele não age como um CEO porque ele decidiu ser bem-sucedido. Ele age porque ele decidiu mudar aquilo ali. Ele se vê como alguém autêntico, dono da própria vida. Se eu não me vejo como dono da minha vida, eu me vejo como refém, como vítima, como um pobre coitado e por aí vai, não tem como eu evoluir. Se eu vejo que o mundo está contra mim o tempo inteiro, tudo lá fora vai ser ofensivo. E você vê a crise que a gente vive hoje com relação a isso. Não vou entrar em detalhes, mas você sabe do que eu estou falando nesse sentido. Se eu me vejo como vítima da sociedade, não tem como eu evoluir, cara. Não tem. Da mesma forma que a pessoa que adota uma mentalidade protagonista, de CEO, de crescimento, essa pessoa, ela não espera as coisas melhorarem, ela faz acontecer. Ela não espera ter disciplina para continuar a construir o que dá certo na vida dela. Não. Ela vai lá e constrói identidade em cima daquilo que ela quer, de quem opera aquela situação, de quem opera aquela mudança. Ela não fica esperando acontecer. Nós temos alguns autores que falam sobre esse processo. O Peter Burke é um deles que fala sobre isso. Ele demonstra que o comportamento é mais consistente com a hierarquia da identidade, ou seja, conforme eu mantenho aquilo que eu vejo sobre a minha própria pessoa. Se eu não me vejo como um cara dono de uma empresa gigante, tal, e coisa do tipo, eu não vou chegar nessa empresa. Se eu não me vejo como um puta psicólogo, eu não vou ser um puta psicólogo. Se eu não me vejo como um pai, um marido, uma esposa e por aí, eu não vou ser aquela pessoa. Eu não vou ser. E esse é um grande problema. Porque quem se identifica profundamente como alguém que cuida da saúde, no meu caso, age de forma a ser diferente de quem apenas deseja ser mais saudável. Quando eu me enxergo como um profissional da saúde, e não só sou um psicólogo, não, eu sou um profissional da saúde, um agente, eu entendo que eu tenho que estudar outras coisas derivadas da saúde, e não só a minha área. Quando eu enxergo que eu sou não só um marido, por exemplo, mas um pai, eu tenho que olhar também o que eu faço enquanto pai. Quando eu me enxergo enquanto produtor de conteúdo e o tipo de produtor que eu quero ser, eu começo a entender onde é que eu posso criar melhor o conteúdo. É uma coisa que eu brinco muito com alguns clientes, comento com eles também, no sentido de, para mim, Instagram não serve mais. Porque o Instagram ele é tudo muito rápido. Não que eu não possa fazer esse tipo de vídeo lá no Instagram. Mas esse tipo de vídeo, para o Instagram, que já tem aqui 24 minutos, já seria totalmente descartado. Agora, quando eu vou para um vídeo mais longo, um conteúdo mais denso, como esse, o Substack aceita, o YouTube aceita. Isso aqui teria que ser uma live no Instagram. Então, a identidade, ela é uma parte da estratégia de mudança. Quem você quer ser? Não é só quais comportamentos você quer ter, mas quem você quer ser? Como é que você quer se enxergar na sua própria vida? Essa é a pergunta que você deveria estar se fazendo muitas vezes. Não é só tipo, quem eu estou me tornando e tal. Não, é quem você quer se tornar diante da sua própria realidade.
Porque o nosso ciclo, e aqui pensando na mentalidade de CEO, é justamente isso. Eu tenho uma visão, essa visão me dá um diagnóstico, eu avalio honestamente aquilo ali, o meu estado atual e o estado desejado. Eu crio uma estratégia de mudança, eu executo ela e eu tenho a revisão. Olha que curioso. Sabe quem é que mais faz isso na literatura? Prochaska. Ele fala sobre um processo de mudança que ele começa com a contemplação, com o planejamento, a execução, a manutenção e a finalização. Se a gente pegar a versão atual dele, tem a pré-contemplação. Pré-contemplação é quando eu não sei que eu tenho um problema, mas eu sei que eu tenho um incômodo. É a nossa visão. Eu paro e defino quem eu sou e para onde eu vou. Meus valores, minha missão pessoal, meu horizonte em 5, 10 anos. Eu contemplo um pouquinho aquilo ali, eu pré-contemplo na verdade. Eu começo a definir um pouco. O diagnóstico aqui seria a nossa contemplação. Pode entrar como planejamento e estratégia, mas eu vou separar os dois. Então, o diagnóstico ele entra como contemplação, que é eu começo a avaliar honestamente o que está acontecendo comigo. O que eu estou sentindo? Qual é o meu estado atual? Quais são os meus gargalos? Quais são os meus defeitos? Quais são minhas qualidades, meus pontos altos, minhas forças e aí vai. No passo 3, que é o planejamento, no nosso caso aqui é a estratégia, eu paro para entender qual é a minha prioridade, quais são os meus recursos, o que eu posso fazer, o que eu não posso, o que eu quero desenvolver, o que eu não quero, o que eu preciso parar de fazer. E aí vem a execução, que no caso daqui dos dois é a mesma coisa. Que é, eu vou agir com consistência e constância, mesmo sem a perfeição, mesmo sem a obtenção do resultado imediato, porque eu estou criando um sistema, eu estou criando um movimento. E aí depois eu tenho só a revisão, que é a manutenção e a finalização juntas aqui nesse sentido, que é medir os resultados, coletar as avaliações, os feedbacks, fazer uma evolução do meu processo. No meu caso eu faço isso trimestralmente. A cada 3 meses ali eu sento e reorganizo as coisas. Então, um exemplo prático disso. Por que eu parei de jogar videogame da forma como eu jogava? Porque eu tinha uma visão. Falei, cara, o que eu quero ser? Quero ser o cara que fica jogando? Não ganho dinheiro pra jogar. Poderia sentar aqui e definir que eu quero ser o cara que vai ganhar dinheiro jogando videogame, mas não quero. Então, beleza. Você faz uma visão de quem você quer ser. Ponto. Você faz seu diagnóstico. O que está acontecendo? Meu estado atual é esse. No meu caso, eu estou consumindo muito com jogo, alguns tipos de jogos. Então, comecei a selecionar essas coisas. Comecei a avaliar tudo isso. Leitura, mesma coisa. Tô lendo. Eu falei, se eu pegar e começar a ouvir junto. Então, comecei a colocar o audiobook junto. Então, fui organizando. Aquele momento que eu tinha de ficar scrollando a tela no celular, morreu. Porque ao invés de eu começar a ver vídeo, eu começo a colocar o audiobook. No que eu sinto o ímpeto de ver vídeo, eu ponho o audiobook para tocar. E ele fica tocando 15, 30 minutos. E eu vou ouvindo e vou lendo junto. Quando eu tenho o mesmo livro do audiobook. Pronto. Tenho um diagnóstico. Agora tem uma estratégia. Estou alocando meus recursos. Agora eu só preciso executar. E depois eu reviso. Então já fiz minha revisão desse ano. Deu certo isso aqui, deu certo aquilo ali. Eu comecei a ajustar e pronto. Eu vou operacionando de uma forma diferente. Porque é muito mais sobre a nossa intencionalidade do que o nosso resultado em si. Quando eu penso nessa questão da mentalidade do CEO diante da nossa própria vida, não é sobre eliminar a incerteza, as emoções, não. Significa não terceirizar tudo isso. Não terceirizar as responsabilidades, as escolhas, as decisões. É uma recusa de viver o que todo mundo vive, que é o piloto automático. Que é deixar o algoritmo dominar a minha vida. O algoritmo está mostrando. Se eu não quero ver isso, eu não vejo. Vou lá e troco. Comecei a selecionar o que eu vou assistir, o que eu vou jogar, o que eu vou consumir, o que eu vou ler, o que eu não vou. Com quem que eu vou trabalhar, com quem que eu não vou. Com quem que eu vou me relacionar, com quem que eu não vou. Porque conforme você vai estudando a ciência do agenciamento, você entende que
agência, autorregulação, visão de longo prazo, fazem você viver melhor. Fazem você viver mais. Fazem você viver com mais satisfação, mais significado. Não são qualidades que nascem com você, você desenvolve. E eu digo pra você aqui, são poucas pessoas privilegiadas que desenvolvem isso. Não porque elas têm algo sobrenatural, mas porque elas fazem acontecer. Porque são competências que você treina. Só que nem todo mundo está disposto a treinar. São acessíveis, são tranquilos de você achar ferramentas ou formulários de treinamento, vamos pensar assim, mas manter aquilo ali não é para qualquer um. Não é para qualquer um. E esse é um grande ponto. Porque a diferença que faz, a diferença entre quem faz e quem sonha, não é um talento, não é um dom. É a disposição para você liderar a sua própria vida. É a disposição de você liderar a si mesmo diante das incertezas, diante do mundo. Eu não vou chegar aqui e falar, o cargo de CEO está em aberto. Não, ele está ocupado por você. Ele não está em aberto. Você é o CEO da sua vida. Só que aí, sua vida está boa ou está ruim? Você está qualificado ou se qualificando para esse cargo? Ou está só vivendo à mercê do que te acontece? É uma coisa que eu, só pra gente fechar esse vídeo, eu coloco muito para alguns colegas, e sempre coloquei, sempre colocarei, desde que eu me formei, que é: você consegue interpretar como é que o mercado está evoluindo na tua área? Você consegue parar e interpretar como é que a tua vida está se direcionando? Para onde ela está indo? E o que você quer desenvolver diante disso? É isso que você tem que se perguntar. Eu consigo olhar para a minha vida, entender para onde ela vai diante dos meus próprios comportamentos, que aí volta na nossa primeira partezinha de locus de controle. Eu entendo o impacto do meu comportamento diante da minha própria vida. Porque se você não entende esse impacto, é uma péssima notícia para você.